A comentarista de economia Denise Campos de Toledo foi ao Rio de Janeiro para uma entrevista exclusiva com o ministro Paulo Guedes. Entre os temas tratados, as polêmicas envolvendo falas do presidente Jair Bolsonaro, a retomada da CPMF, a demissão de Marcos Cintra na Receita Federal e outros assuntos sobre economia e política. Acompanhe agora no Jornal da Manhã a primeira parte dessa conversa de Denise Campos de Toledo com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Bom, eu estou aqui com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ministro, bom dia. Bom dia, Denise. Tudo bem? Bem, ministro, eu queria, antes de mais nada, uma avaliação sua em relação ao andamento da economia brasileira, porque a gente fala muito das projeções deste ano, um crescimento em pouca coisa acima de 0,8%. As projeções foram sendo revistas, inclusive pelo Ministério, ao longo do tempo. O que o senhor acha que fez com que a economia acabasse tendo esse crescimento menor? Quais são os fatores que o senhor vê como que mais comprometeram o resultado? É uma excelente pergunta, porque há um mal-entendido em torno disso, como se o nosso governo tivesse baixado gradualmente as expectativas de crescimento. Quando não foi o que aconteceu. O que estava embutido no orçamento foi a expectativa de crescimento do governo passado. O governo passado é que prometeu crescer 2,5% esse ano, e, evidentemente, era equivocado, era uma estimativa equivocada. Inclusive, nos forçou a contingenciar recursos até conseguimos aprovar as reformas e agora que estamos contingenciando lentamente. Porque a grande verdade é que o país está perdendo o ritmo de crescimento há 40 anos, Denise. Não é um fenômeno recente, não foi agora que o Brasil parou de crescer. O Brasil é prisioneiro da armadilha social-democrata de baixo crescimento. Quer dizer, no final do governo militar, o crescimento já começou a desabar. Eu até prefiro, em vez de chamar de armadilha social-democrata, chamar de armadilha dirigista. Economia centralmente planificada, economia de comando, economia estatizada, com muita intervenção do Estado. Nos anos 70 nós estávamos em torno de 7 e poucos por cento, nos anos 80, no final do regime militar, já estávamos crescendo a 5 e pouco. A democracia, assim que redemocratizamos o país, fizemos programas equivocados de combate à inflação, como Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor, vários programas equivocados, perdemos um tempo e a economia desabando. Cresceu, foi a década perdida, nos anos 80, crescemos 2,5%. De repente, entramos agora no novo século, já crescendo a 2,2%, com a social-democracia realmente melhorando a inclusão social, colocando os pobres nos orçamentos públicos, mas sem a contrapartida de fazer a transformação do Estado. Por que as pessoas acham que a economia sai voando de repente? Mas houve uma expectativa muito forte com a sua equipe econômica e com o novo governo, porque o próprio mercado entrou com essa projeção de até 3% de crescimento, né? Sim, mas aí é que está. Essa expectativa de um crescimento acelerado e rápido é como se fosse a economia fosse como a física, onde você faz o experimento e a resposta é instantânea, são ciências exatas. Agora, o senhor acha que... A grande verdade é que nós não aprovamos a reforma da Previdência até hoje. Ainda está faltando, nós já estamos em outubro, ainda não foi aprovado. Então, mas com essas condições, o senhor vê a possibilidade de a economia ter um crescimento relativamente maior no ano que vem? Porque você trabalhou hoje com mais de 2%. Seguramente. Mas a gente tem muita discussão quanto a uma redução do PIB potencial do país. O senhor acha que isso aconteceu? Que o Brasil tem menos potencial de crescimento hoje? O Brasil, exatamente pelas transformações que não ocorreram, que deveriam ter ocorrido, nós tivemos 30 e poucos anos para fazer as transformações econômicas que deveríamos ter feito. O Brasil continuou uma economia fechada, pouco competitiva, mercado de crédito estatizado, a previdência em colapso fiscal, excesso de impostos, juros muito altos. Por que ela devia sair voando de repente? É claro que a expectativa de crescimento acelerado corresponde a uma plataforma liberal. Então, os mercados não se equivocaram nesse sentido. Falaram, olha, o Brasil vai crescer mais rápido, só que não é instantâneo. Então, o ano que vem, a economia brasileira já cresce bem mais rápido que esse ano. Agora, falando da previdenciária, ela é fundamental quando se fala em ajuste fiscal. Agora, a gente tem visto muita discussão em relação a medidas, inclusive, de curto prazo, para se tentar driblar uma situação que é difícil, esse engessamento do orçamento, despesas obrigatórias. Aí, nos últimos dias, nós tivemos discussões sobre alterações de teto de gastos, congelamento de salário mínimo, uma série de coisas que meio que contrariam um compromisso com ajuste mesmo,
mesmo, de fato, estrutural. Nós não o que o senhor pensa a respeito disso? Nós não faremos essas aventuras, Denise. Não muda o teto? Essas aventuras já foram feitas. Foi por falta de teto que os gastos públicos saíram de 18% do PIB, há 40 anos atrás, e foram a 45% no pico do governo Dilma. E foi exatamente por esse descontrole de gastos públicos que o crescimento, que era 7,5% ao ano, sustentável, virou um crescimento medíocre. O Brasil é hoje prisioneiro de uma estagnação econômica. Então, que venham essas receitas que foram já tentadas nos últimos 30 anos, é simplesmente não aprender com os erros cometidos. Então, vamos soltar o teto. Ok, vamos furar o teto. Voltamos ao governo Dilma. Vamos expandir, então, os gastos. Vamos criar emprego com um programa, com a nova matriz econômica. Quer dizer, isso é absolutamente ridículo. O Brasil não vai nesse caminho. Mas e como administrar o orçamento? Olha, não há mágica. Então, vamos ver já o que está acontecendo. A reforma da Previdência está agora há 20 dias da aprovação, finalmente. Houve um retardamento exatamente em função de que acabaram as práticas políticas antigas. Então, o Brasil é uma democracia vibrante. Ela está se renovando. As pessoas estão achando que é uma crise terrível. Na verdade, nós estamos assistindo ao vivo a regeneração da democracia brasileira, que foi corrompida pelo excesso de intervencionismo do Estado. Isso é um fenômeno conhecido historicamente. Quer dizer, toda vez que o Estado intervém demais, ele corrompe a democracia e ele faz a estagnação da economia. Então, nós estamos assistindo agora justamente uma disputa de demarcação de território entre poderes independentes. A mídia de um lado, é o quarto poder, pressiona para um lado, as mídias sociais de outro lado, o Supremo investe contra os excessos do Ministério Público, já o Ministério Público investe contra a impunidade do establishment. Então, nós estamos assistindo a uma democracia vibrante em operação. Os poderes independentes estão delimitando seus territórios. Isso é um aperfeiçoamento institucional. Nessa delimitação, a gente tem algumas dificuldades de negociação que acaba atrasando. Em parte, a reforma da Previdência foi isso. Perfeito, exatamente. Ela não foi feita no governo passado, exatamente quando houve uma explosão nesse sentido, denúncia do governo Temer, etc. Mas agora também teve atraso. Dessa vez ela andou mais rápido, mas ainda com algum atraso. Mas nós estamos assistindo uma democracia vibrante em operação. Agora o senhor vê o Congresso como aliado? E esse é Sim, seguramente o Congresso é um aliado. Ele mais ajudou do que atrapalhou? Porque tem muita discussão em relação a isso. O Congresso muito mais ajudou. Eu estou dizendo que é uma democracia vibrante em operação. Olha só, demorou essa aprovação, porque a combinação original é que tudo isso seria aprovado, a Câmara ia aprovar até antes das férias. E na volta das férias, o Senado chegou a considerar não tirar as férias. O presidente Alcolumbre pensou em nem tirar férias para aprovar tudo já durante as férias. E houve um atraso. E, agora, vamos ver o que nós ganhamos com isso. Eu preferia que fosse aprovado tudo antes, sem os estados e municípios? Não. Eu prefiro que demore um pouco mais, mas que os estados e municípios sejam trazidos para a reforma, como está acontecendo. Através da PEC. Exatamente. Então, o Senado demorou um pouco, mas ele está entregando. Ele está trazendo aí 350 bilhões de ajuste de estados e municípios. Isso é essencial, porque senão essa bomba ia voltar para o colo da União ali na frente. Agora, ministro, o Congresso está saindo na frente em relação à reforma tributária. A gente tem uma proposta na Câmara, a gente tem uma proposta no Senado. Eles têm tentado, inclusive, conciliar com algumas ideias que o senhor já lançou. Por exemplo, a Câmara começa a discutir a possibilidade de ter alguma alternativa para reduzir encargo trabalhista, para mexer no imposto de renda. No Senado, a proposta está dividindo aquela unificação, de um lado impostos federais, de outro ICMS e ISS. O senhor ainda não apresentou a proposta, agora que já tem o novo secretário da Receita, José Barroso Tostes. Eu queria saber como é que fica a proposta do governo, quando deve ser apresentada e se essa troca na Receita Federal altera o cronograma. Denise, quando você começa a dançar com alguém com quem você nunca dançou, você erra o passo às vezes. Então, o que está acontecendo, e é natural, é o seguinte: acertamos o passo depois de um longo período entre o governo, que mandou a proposta da Previdência, a Câmara, que trabalhou para aprovar, e o Senado, que foi buscar os estados e municípios para incluir. Então, quando nós aprendemos a dançar aquela música, começa uma outra música. O nosso cronograma original, o nosso planejamento original, era entrar agora com a reforma do Pacto Federativo no Senado.
exatamente porque durante toda a campanha e desde que o governo começou, nós estamos dizendo que é o seguinte, o mal, o foco do mal, o grande equívoco, o que nos jogou para a hiperinflação, jogou para a moratória, o que nos jogou na corrupção sistêmica, o que nos jogou para juros altos, para estagnação econômica, impostos elevados, foi o descontrole de gastos. Então, o nosso ataque primeiro foi ao maior foco do descontrole de gastos, que era a Previdência. Mudamos toda a trajetória futura. 1 trilhão em 10 anos, 3 trilhões e meio em 20 anos e quase 4 trilhões em 25 anos. Então, nós recalibramos toda essa trajetória de gastos futuros e isso permitiu limpar o horizonte fiscal. O Banco Central começou a baixar os juros, já está em 5,5% e certamente o crescimento do ano que vem já é maior. Então, isso era o movimento mais importante. O segundo movimento mais importante era justamente devolver a governabilidade para prefeitos, para governadores, para a própria União, com o problema do teto de gastos e os gastos, o dinheiro carimbado. E falávamos então da desindexação dos gastos, da desvinculação dos gastos, desobrigações, porque esse dinheiro Mas isso ainda está na agenda. Seguramente. Então, nós íamos dançar essa música. Então, o primeiro semestre era a Câmara de Deputados, o protagonismo, com a reforma da Previdência, e no segundo semestre íamos exatamente para o Pacto Federativo com o Senado. Na hora que nós íamos dançar com o Senado sobre o Pacto Federativo, a Câmara lançou o projeto de impostos do Baleia Rossi e do API. E na mesma hora, o Senado, para não perder o protagonismo, lançou o do Rauli. Então, nós estamos indo em outra direção. Mas no âmbito dessa fusão dos tributos, não dá para se colocar também o Pacto Federativo? Sim, a reforma tributária é uma dimensão do Pacto Federativo. O Pacto Federativo, ele redesenha, primeiro ele desbloqueia recursos, descarimba recursos. Depois ele redistribui para estados e municípios, que é justamente o mais Brasil, menos Brasília. E aí você também tem a redistribuição não só dos recursos e das atribuições, mas também da forma de arrecadar esses recursos, que é a reforma tributária. Então, a tributária é uma dimensão, ela iria embutida num pacto federativo mais amplo. Como houve esse erro de passo, quer dizer, nós começamos a dançar, a moça deu 2 passos para um lado, eu, peraí, deixa a gente chegar. Então, quando tem houve 2 isso, passos diferentes nós lá, começamos a conversar. Agora, a nossa proposta é conciliatória e ela estava praticamente pronta com o Marco Sintra. A reforma era conciliatória pelo seguinte, nós somos simpáticos ao IVA dual, é uma proposta do Saxida e o Ata, são 2 economistas muito bons da nossa equipe, que formularam uma proposta de IVA dual já há 2 anos, 3 anos. E a base da coisa é justamente o seguinte, nós gostamos do IVA, do Imposto sobre Valor Adicionado, é um imposto, é mais da época industrial, mas é um imposto ainda atual, funciona. E nós gostamos disso, mas nós somos liberais. Nós não achamos que nós podemos impor a estados e municípios a sua forma de arrecadação. Nós somos uma federação. Mas os municípios podem escolher, os estados podem escolher se querem ou não aderir à nossa forma de tributação. Mas eles estão discutindo uma proposta paralela que também vai ser encaminhada ao Congresso, exatamente por essa preocupação com o gerenciamento do dinheiro, né? Está no jornal que os municípios não estão satisfeitos em abrir mão do ISS, porque é um imposto mais moderno do que o IVA. Porque os serviços, a economia moderna é baseada em serviços. E o ISS é de administração dos municípios e eles não querem perder receita. O setor serviços cresce mais rápido, vai dar mais receita para ele. Então, eles não querem ir para o IVA. Então, eu tenho que respeitar as instâncias federativas. Por isso que ele é uma dimensão do Pacto Federativo. Se os municípios preferem ficar com o ISS, se os estados querem ficar com o IVA e se a União também quer o IVA, cada um tem que conversar com os outros. Agora, como é que o governo vai entrar nessa discussão no Congresso que já está encaminhada com 2 frentes? A nossa proposta, então, já estava pronta, era justamente acenar com o braço esquerdo, nós íamos dar a mão para a Câmara e íamos dançar os 3 juntos. Nós, com o braço esquerdo, íamos dar a mão para a Câmara dizendo, olha, nós temos o IVA dual, ou seja, nós vamos fazer a nossa parte. PIS, COFINS, IPI, o nosso já está pronto. O nosso programa do IVA já está pronto. Nós vamos lançar o IVA. E aí tirávamos a proposta da Câmara para dançar, dizendo, olha,
Se vocês quiserem, podem se acoplar. É o IVA dual, podem acoplar. Ao mesmo tempo, lançamos ao braço direito ao Senado, porque a proposta do Raul mantém alguns impostos seletivos. E nós viemos dizer, olha, nós estamos com esses seletivos sobre bebidas, sobre cigarro, sobre fumo. Então, essa parte aqui também nós estamos conciliatórios com a proposta de vocês. Ainda dá. Só que nós tínhamos um terceiro pilar. Nós tínhamos, então, esse pilar de impostos indiretos. E nisso nós estamos juntos. Câmara, os economistas brasileiros sabem que os impostos indiretos são regressivos e são cruéis justamente com os mais pobres. Então, nós sabemos que nós temos que transformar, reduzir essas alíquotas. Da mesma forma, o imposto de renda precisa passar também por uma faxina geral. Simplificar algumas deduções, reduzir algumas alíquotas, simplificar. E faixa de isenção maior? Sim, seguramente estava dentro da nossa proposta original. Porque nós estávamos trabalhando com o imposto sobre transações. É exatamente o que eu ia falar. O imposto sobre transações que seria CPMF com outro nome, que já deu muita polêmica. Ele não é CPMF porque não é sobre movimentações financeiras, ele é sobre pagamentos. Se você pagar em espécie também, ele tinha até um princípio do Ives Gandra que dizia o seguinte, só tem validade jurídica as transações que recolheram o imposto sobre transações. Por exemplo, se um traficante de droga comprar um apartamento em Ipanema por 100 milhões, ele tem que recolher. Se ele não recolheu, ele pode perder, porque ele não consegue demonstrar que a posse dele. E aquilo podia ser pago com dinheiro em espécie, em caminhão. Ele trouxe um caminhão. Não tinha parlamentar que guardou um caminhão de dinheiro dentro de um apartamento? Pois é, não é sobre movimentação financeira. Então, ele não era o CPMF. Mas em que momento que ele incidir? Como é que seria feita a aferição? Sobre os pagamentos. Se você fez um pagamento através de movimentação financeira no banco, você pagava também. Mas ele não é estritamente aquele imposto. Agora, o que acontece? Esse terceiro pilar, na verdade, que era o Sintra era o símbolo desse imposto. Ele pega o Uber, ele pega a Netflix, ele pega a Amazon, ele pega uma opção de gente que hoje... É a nova economia, né? Ele pega essa nova economia, que é de bits and bytes, de transações... E ele pega isso. Então, ele tinha algumas vantagens importantes de simplificação. Agora, essa ideia caiu junto com o Marco Ciro? Ele foi... É aquele negócio. O último que falou nisso foi demitido. Então, eu não vou falar nisso, tá certo? Agora... Mas o senhor voltou a falar da semana passada, não, já, mesmo depois de Marco Ciro. Eu quero só que fique claro o seguinte, que era esse imposto, pelo potencial, pela potência fiscal dele, ele arrecada aí 150 bilhões de reais, ele ia permitir alíquotas mais baixas de imposto de renda, alíquotas mais baixas de imposto de valor adicionado, alíquotas mais baixas de encargos sociais trabalhistas, impostos trabalhistas. Então, tudo isso seria possibilitado por esse imposto. Mas ele não seria regressivo também? Não, porque nós íamos aliviar justamente. Se você pegar o BPC, se você pegar o salário mínimo e calcular a incidência, você podia dar um pequeno aumento e nós daríamos, como fizemos na reforma previdenciária. Nós pegamos os mais pobres e justamente reduzimos as alíquotas para eles. Então, nós aqui íamos pegar os mais pobres justamente dar um aumento. Se você pegar o Bolsa Família e der um aumento de 8 centavos no Bolsa Família, acabou a regressividade sobre as famílias mais pobres brasileiras. Compensaria a tributação. Claro. E se você desse um aumento de salário mínimo de 40 centavos, compensou para todo mundo que ganha o salário mínimo. Agora, então, isso é importante, Denise, eu quero esclarecer, que é o seguinte, os privilegiados no Brasil se escondem atrás dos pobres. Eu vi isso na reforma da Previdência. O cara que tem o privilégio fala assim, eu sou contra a reforma porque ela pega os pobres. Aí nós tiramos os pobres da frente, cuidamos dos pobres, eles ficaram expostos com os privilégios. Agora a mesma coisa. Está cheio de gente que não paga imposto, traficante de drogas, sonegador, ou o político que for corrupto, que receber dinheiro por fora e levar para botar no apartamento. Essa turma não paga. A nova economia não está pagando. Aí quando você fala assim, vou botar esse imposto, aí na memória, vai pegar nos pobres. Não, não vai pegar não. Pode ficar tranquilo que dos pobres nós já cuidamos. Agora, o senhor mantém essa ideia de tentar reduzir encargos trabalhistas? Vai ser elaborada alguma proposta alternativa, algum caminho, ou justificando esse imposto? Olha, porque o próprio presidente Bolsonaro, ele já admitiu algumas vezes que se houvesse uma compensação efetiva, talvez ele conversasse sobre CPMF. O presidente, isso é interessante, porque muita gente, inclusive, fala assim, o presidente está interferindo na economia, você não tem tanta autonomia e tal. Olha, o que o presidente fez é o seguinte, ele jogou 5 ministérios, Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio, Previdência
e Trabalho. São 5 ministérios. O presidente entrega 5 ministérios. Aí, de repente, ele fala assim, olha, mas não fala de CPMF não, que esse imposto é maldito. Isso é uma interferência indevida? Um homem que tem 60 milhões de votos, entrega 5 ministérios para um ministro. Ele não tem o direito de falar que não quer esse imposto? Mas desmontou a sua ideia do Marco Sintra. Veja, não é... Quando a Câmara de Deputados atacou o imposto, os bancos atacaram o imposto, o Senado atacou o imposto, o presidente falou que não quer o imposto. Antes que dê algum mal entendido, porque o imposto não é a CPMF, não era a CPMF, você tira logo o Sintra para falar assim, acabou esse assunto. Para todo mundo entender que não é a CPMF. Todo mundo entendeu que não é? Pronto. Agora vamos conversar com calma? Vamos. Alíquotas altas em todos os outros impostos. Vocês preferem a perversidade dos encargos trabalhistas do que o imposto feio? Escolha. O imposto sobre transação é feio, o outro é cruel. Você prefere o feio ou o cruel? Isso era uma opção que nós ofereceríamos, estava no nosso programa, oferecer essa opção à Câmara de Deputados e ao Senado. Como começou essa dança atravessada, esse passo atravessado, a gente estava dançando, de repente que os passos começaram a sair errado, aí começou a bagunça, virou baile funk, deram um tiro para cima, começou a correria no salão. Nós pedimos ao Sintra, dá licença, vai embora, calma tudo. No segundo bloco da entrevista exclusiva concedida a Denise Campos de Toledo, o ministro da Economia Paulo Guedes fala sobre as reformas tributária e administrativa, além da polêmica envolvendo o COAF. Ele ainda comenta a saída de Marco Sintra da Receita Federal e a chegada do novo secretário. Denise Campos de Toledo. O Sintra já tinha pedido demissão algumas vezes, porque ele mesmo falou assim, eu estou atrapalhando. Você teve outros problemas, né? Eu estou atrapalhando em vez Mas e agora o perfil que o senhor escolheu, José Barroso Tostes? Barroso Tostes é uma pessoa assim, de muita vivência no setor, depois foi trabalhar, virou representante do Brasil justamente em assuntos tributários no Banco Mundial, é uma pessoa super experiente. É muito importante que seja alguém que tenha a capacidade, conhecimento. Isso aconteceu também quando eu fui escolher o meu procurador-geral da Fazenda. Tem que ser alguém que conheça muito, que esteja virado para dentro, que conheça muita máquina, porque tem a aduana, tem a Receita propriamente, a arrecadação. Aquilo é uma máquina complexa, são mais de 30 mil funcionários públicos, muito dedicados, mas nós estamos dispostos a fazer uma renovação do espírito da Receita. Nós não queremos uma Receita Federal abusiva, que se exceda, envolvida em tumultos políticos, porque a Receita Federal virou uma fronteira de disputa. O presidente do Supremo teve que entrou lá para fazer uma intervenção na Receita Federal, porque eles estavam aparentemente sob suspeita do algoritmo, que estaria perseguindo, fazendo perseguições políticas. Aí veio o presidente da Câmara, reclama também, aí o presidente do Senado reclama. Aí o presidente da República estava achando também que tinha filho perseguido pela Receita. Então, mas o senhor concorda com essa ideia geral e com a proposta até a decisão do ministro Dias Toffoli de não permitir utilização? Porque nós tivemos o caso do COAF também. Não. O senhor acha que tem que ter uma separação maior só com a ordem judicial? De novo, muito importante isso. Não pode haver um aparelhamento político dos órgãos de administração de Estado. Quer dizer, os órgãos são de Estado, eles não são de governo. Não pode haver aparelhamento político. Então, por exemplo, quando botaram o COAF dentro do Ministério da Fazenda, eu senti que era tóxica essa mistura. Todo o combate, toda essa luta entre poderes que estava vendo, nós assistimos, de um lado, a caravana do Lava Jato, né, os Cavaleiros do Zodíaco, buscando a justiça contra o establishment, do outro lado, o establishment que estaria defendendo sua impunidade, ou, ao contrário, defendendo o garantismo, quer dizer, a Constituição contra os abusos do Ministério Público. Então, quando começa esse conflito muito natural numa democracia em aperfeiçoamento, quando começa essa complexidade, você tem que impedir as misturas tóxicas. Então, todo o foco disso era o quê? Estão usando a Receita Federal para instrumentar o COAF, para o COAF fazer perseguições políticas. Então, a Receita Federal e o COAF estão muito próximos. Mas e o papel como fiscalizador? Então, vamos lá. Então, o papel de fiscalização de movimentações financeiras do COAF, nós justamente eu coloquei no Banco Central Independente. Eu pedi para colocar lá, eu conversei com o Rodrigo Maia, e a ideia é que ele vai ser depositado dentro de um Banco Central Independente, para que não haja aparelhamento, intervenção política, nada disso.
é uma mecânica de inteligência sobre movimentação de dados. Se isso depois vai pegar quadrilhas de tráfico de drogas, ou ao contrário, compra de interesses, grupos de interesses comprando favores políticos, através de influência no Congresso. Isso aí vai depois para a esfera do Ministério da Justiça. Mas eles detectando alguma irregularidade, COAF, agora com o novo nome, Receita, podem encaminhar. Como sempre, lá dentro do Banco Central, detectou algo errado, encaminha e vice-versa. Se o lado de cá tiver com um mandato na Justiça que diz, olha, tal cidadão está sob suspeita, independente de ser congressista, de ser ministro, de ser presidente, o que for, isso vai o pedido também, ele responde também. Então, o importante é que não exista essa suspeita ou mesmo possibilidade real de aparelhamento político. Não tem aquela inversão de papel de passar a proteger em vez de denunciar. Isso não vai acontecer? Não, de forma alguma. Quer dizer, e aí houve um mal-entendido também que eu quero esclarecer, que é o seguinte: se quando a gente coloca isso dentro do Banco Central, exatamente para blindar, porque o Banco Central precisa ser politicamente independente, é um Banco Central independente. O mandato do presidente do Banco Central não vai coincidir com o mandato do presidente da República, com o mandato do governador. Ele é um mandato que não coincide. Então, ele tem independência para fazer as investigações de movimentações financeiras. Isso está lá blindado. Se começar, como eu vi, com algumas emendas para políticos, etc., começarem a nomear pessoas lá dentro, aí eu prefiro que saia do Banco Central. Porque se for para levar influência política para dentro do Banco Central, aí ameaça a própria essência do mandato do Banco Central, que é uma gestão da moeda, da preservação do valor de compra da moeda nacional, sem influências políticas. Perfeito. Agora, ministro, voltando à agenda, no caso da reforma tributária, no caso da tributária, o senhor tem alguma urgência, algum prazo para a gente... Sim, no caso da tributária, o que nós resolvemos em comum acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi justamente acertar o passo. Então, a nossa proposta estava praticamente pronta, nós íamos lançar, ela se auto-implodiu com o mal-entendido a respeito do imposto de transações. O nosso secretário sai, nós temos que reprogramar os cálculos todos, porque se esse imposto não existir, quais seriam as outras alíquotas? Nós temos que subir as outras alíquotas de volta para o patamar onde está, porque nós não vamos aumentar impostos. Isso eu quero dar uma garantia, que é o seguinte: nós não vamos aumentar impostos. Pode ter gente que não pagava e vai começar a pagar, mas quem já paga não vai pagar mais, é igual ou para baixo. E a redução dos encargos vai ser tratada de alguma forma? Aí é que está. Nós vamos então acertar o passo com os outros dois poderes, né? Quer dizer, na verdade, com o outro poder, o legislativo. Vamos conversar com os dois, vamos mandar o nosso IVA dual. Agora, vamos começar a nossa mudança já, acertar o passo com a Câmara de Deputados. O novo secretário já chega na corrida, né? Já chega na corrida, tanto que nós estamos, não é só o José Tostes, é o José Tostes justamente nessa parte de alguém da Receita conhece profundamente a máquina, mas estou também com a Vanessa Canádio, que é uma moça que, por sinal, já foi diretora até do Instituto onde o API está também, mas ela está com uma visão mais próxima da nossa também, que já era trabalhar com o IVA, mas com uma perspectiva diferente, e examinando outras alternativas também. E então, o Tostes e a Vanessa já estão trabalhando com ela. A Vanessa já está 2, 3 meses conosco, o Tostes está chegando agora. Cogitaram até o nome dela para a Receita. Não, ela foi cogitada, ela é um excelente profissional, está trabalhando conosco já há 1, 2 meses. E o Zé Tostes é muito experiente e gosta, além de ter muito conhecimento, porque é da máquina já há 20, 30 anos, ele gosta muito da matéria tributária. Então, ele se interessa muito pelos impostos, por tributação. Nós conversamos longamente sobre tudo isso. Eu fiquei muito satisfeito com a conversa que tive com ele. Encaminhei para o presidente e o presidente sancionou. A escolha foi minha e o presidente sancionou. Então, ele entra em campo já. Hoje é sexta, segunda-feira ele já está em campo conosco. E a Vanessa também, na verdade, já está nos ajudando já há 2 meses. Agora, ministro, o Pacto Federativo vai ser contemplado? E o pacto vem logo, assim que a Câmara nos devolver, assim que o Senado aprovar a Previdência, a gente entra lá com o Pacto Federativo. Entre o Pacto Federativo, revisão de despesas obrigatórias também? Também estamos propondo. Essa é a alternativa para manter o teto? Sim. Em vez de furar o teto, nós queremos quebrar o piso. Mas não deixando de corrigir salário mínimo?
Não deixando. E isso é que é importante, sabe, Denise? A grande virtude de uma democracia é justamente o que as pessoas chamam de choque, colapso, na verdade, é a troca de argumentos. Quer dizer, o presidente fala o seguinte, olha, vamos enfrentar o problema fiscal. Eu digo ao presidente, nós temos que enfrentar o problema fiscal. Ele, vamos embora, vamos em frente. Mas não vai mexer no salário mínimo, né? Então, de todas as desindexações que nós estamos estudando, alguém vai estar preocupado se desindexar o salário de um funcionário público que ganha 70 mil reais? Há vários casos desses. Aliás, despesas administrativas de um modo geral, despesas do judiciário, do Congresso Legislativo. Certo? Então ninguém vai reclamar de você desindexar isso. Mas, como sempre, se esconde atrás do pobre. Querem desindexar o salário mínimo. Quando começa o Pacto Federativo a subir, querem desindexar. Da mesma forma, quando começam os impostos que vão pegar contrabandista, sonegador, traficante de droga, traficante de arma, político corrupto, funcionário público corrupto, pirata privado. Quando você começa a pegar as digitais deles em bancos, em COAF, independente, dentro do Banco Central, querem pegar os pobres com imposto sobre transações, querem pegar os pobres. Não querem pegar os pobres, não. Querem observar quem não está pagando imposto. Agora, a reforma administrativa pensaria, de algum modo, em reduzir esses gastos que nós temos no Legislativo, no Judiciário. Tem prazo para isso. Isso é uma coisa que desgasta muito a sociedade. Nós não podemos interferir. Quem faz o controle de gasto judiciário é o Judiciário. Quem faz o controle de gasto da Câmara é a Câmara. E a gente percebe que não tem essa disposição a colaborar. Então, o que você pode criar é como foi criado na reforma da Previdência, é uma movimentação de opinião pública forte o suficiente para cada um dar sua contribuição. Essa movimentação já existe, porque é um desgaste dos poderes para de gastos. Exatamente. A opinião pública os gastos absurdos que eles têm. A opinião pública está de olho nisso. Inclusive agora fundo partidário. A opinião pública está nisso. Então, nesse nosso pacto, tem essas várias dimensões. Tinha a dimensão tributária, essa reforma tributária, que como já houve uma aceleração, nós vamos seguir o passo. Nós vamos sair da caravana principal, que é o Pacto Federativo, e vamos mandar uma pequena expedição nossa para acompanhar a tributária. Vamos seguir na tributária também. Mas vamos seguir com a caravana principal. A caravana principal, ela tem reforma administrativa do Estado, simplificando as carreiras, acabando... Da mesma forma que nós descobrimos uma fábrica de privilégios na Previdência, tem uma fábrica de privilégios na administração pública também. Com certeza. Nos gastos, nos salários. São 300... Excesso de assessores. Excesso de assessores, 300 carreiras diferentes, mordomias, suas especificidades, 9 escolas, cada ministério tem uma escola para formar seus funcionários. Você cria uma escola só para os seus funcionários, manda seus funcionários treinarem lá e depois eles ganham aumento de salário porque eles fizeram os cursos das escolas que eles mesmos criaram. Então, uma coisa é o aperfeiçoamento do funcionalismo público, tudo bem, isso é bacana, mas tem que ter uma escola de governo, não tem que ter 9 escolas de governo. Então, nós estamos detectando várias coisas desse tipo. Agora, temos também a desvinculação dos fundos, eu dei esse exemplo várias vezes. O ministro Moro está precisando gastar 500 milhões de segurança nacional e o dinheiro está travado, 1,5 bilhão travado no fundo penitenciário. Nós queremos justamente usar esse recurso para a Força Nacional agora, e ele não pode, porque o dinheiro está travado. O governador Caiado, passando as maiores dificuldades na gestão de Goiás, porque recebeu um estado quebrado, mas tem dinheiro no Fundo Centro-Oeste, e ele não pode pegar esse dinheiro. A senadora Cátia Abreu me fez uma visita extraordinariamente produtiva ontem. Conversávamos e ela dizendo, olha, tem 2, 3, 4 fundos de infraestrutura que podia ser um só, para fazer todo o escoamento de grãos pela Calha Norte, para subir tudo, para nós estarmos mais próximos da China, podemos fazer uma redução de gastos e de logística extraordinária para toda a produção do Centro-Oeste, de agronegócio do Centro-Oeste. É a nossa fronteira agrícola, é o Matopiba, né? Maranhão, Tocantins, Matopi, de Piauí, e Pá de Paraíba. Então, é o Matopiba. E ela dizendo, olha, eu queria pegar esses 4 fundos aqui e usar melhor esses recursos. Então, nós precisamos desvincular o dinheiro daqueles fundos que não estão sendo usados essas travas que nós temos. Essas travas. E, justamente, o Pacto Federativo é uma pauta extraordinária para a reabilitação da classe política. Porque eles vão sentar lá e, em vez de ficar correndo por 4% do dinheiro, porque 96% do dinheiro está carimbado, eles só têm 4%. E fica uma briga de uma ferocidade enorme. Por isso que a gente vê essa ferocidade de ataques políticos, uns atacando os outros, para disputar 4% do orçamento, quando, na verdade, em qualquer lugar do mundo,
na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, eles têm 100% do orçamento, eles passam o ano inteiro. Mas também tem que buscar gestão, porque a gente sabe que muitos estados estão aí por causa de gastança. Exatamente. Aí eles vão ter mais responsabilidade, não cumpre e gasta mais. Dentro do Pacto Federativo está retirar a obrigação da União de salvar os perdulários, os irresponsáveis, os complacentes. Essa é a força de uma federação. Se a Califórnia quebrar, o problema é dela. Se a Flórida quebrar, o problema é dela. A União só entra numa federação robusta, ela só entra em caso de calamidades públicas. Teve o furacão de Katrina. Aí tudo bem, você vai lá e ajuda todo mundo. E nós estamos no Rio de Janeiro, que não tem cumprido as obrigações também. Entendeu? Então, quando o Estado não cumpre, por que a União tem que vir? Quer dizer que vale a pena você ser perdulário, você não cumprir suas obrigações e, no final, o Brasil todo tem que te ajudar. Olha, no último bloco da entrevista exclusiva de Denise Campos de Toledo com o ministro Paulo Guedes, o titular da pasta de Economia fala sobre a retomada do crescimento, o discurso do presidente Jair Bolsonaro amanhã na cúpula da ONU e ainda comenta as polêmicas envolvendo as queimadas na Amazônia. E a fala de Jair Bolsonaro sobre a primeira-dama francesa. Acompanhe agora a terceira e última parte da entrevista. Agora, ministro, você falou muitas coisas de reestruturação de finanças e retomada do crescimento. Tem alguma estratégia maior do governo que possa produzir resultados mais rápidos? Tem. A primeira grande diferença é a seguinte, e isso é importante. Quem acredita em planejamento para crescer está no governo há 40 anos. Eram os militares, há 50 ou 60 anos. Eram os militares que faziam primeiro os planejamentos e depois a social-democracia, que entrou e ficou aí cuidando do Ministério do Planejamento, Ministério de Indústria e Comércio, tudo. Então, tem 40 anos de fracasso dos planejamentos. Né? Aliás, isso aconteceu com a China também. A China descobriu, enquanto ela estava planejando, tinha as estatais, ela descobriu, eu conversava outro dia com um representante chinês no Brasil e ele me dizendo o seguinte, nós descobrimos o seguinte, tudo que a gente não controlava estava crescendo 15% ao ano. Tudo que a gente controlava estava quebrando, tinha corrupção, estava um desastre. Então, nós botamos na Constituição, no ano 2002, nós botamos na Constituição assim, está sacramentada a propriedade privada, é permitido ter, porque estava tudo dando certo. Então, falando, pode ter propriedade privada e pode cada um fazer seu negócio. O Brasil precisa de investimentos. Em 2002, pode fazer e faça o negócio. Aí, quando chegou 2012, eles falaram o seguinte, e agora pode também ter livre mercado, pode ter... em 2002, eles botaram na Constituição que está consagrada a propriedade privada. E em 2012, os chineses botaram na Constituição que o motor de crescimento da China não é mais o Estado, e sim o mercado, a economia de mercado. Está na Constituição da China, colocada em 2012. Quem é responsável pelo crescimento econômico chinês não é mais o Estado, é a economia de mercado. Isso me foi dito puro. Agora, mas aqui aí vem para o Brasil. Você fala assim, vamos fazer investimento do governo para fazer a economia crescer mais rápido? Vamos. Chama a Dilma. É o que ela estava fazendo. Não tem a Dilma estava fazendo então, exatamente mas o problema é que o governo... Vamos chamar a Dilma de novo e ela vai botar o Brasil para crescer, igual ela botou. O governo deixou de ser esse motor do crescimento e a economia não cresceu, não buscou os canais dele para crescimento. Vamos lá. Quando que isso aconteceu? O governo está até 6 meses atrás, 7 meses, e ele é que era o dono da economia. Nós estamos com 6, 7 meses. Mas os investimentos públicos já vem caindo há bastante tempo, isso, né? É isso que eu estou falando. O bem. Estado está deixando de ter essa participação. Mas exatamente porque as estatais viraram focos de aparelhamento político, focos de corrupção. Onde aconteceu o Mensalão? Correios. Onde aconteceu o Petrolão? Petrobras. Onde aconteceu o que colocou Teve o presidente Eletrobras da Câmara? também, né? Eletrobras. Por que o antigo presidente da Câmara de Deputados foi parar também na prisão, em Curitiba? Foi a Caixa Econômica Federal. Então, o que nós estamos fazendo, por exemplo, pela primeira vez em 8 anos, o crédito privado é maior do que o crédito público. Então, nós não estamos só com a taxa de juros mais baixa, desde que houve o regime de metas de inflação. Nós estamos também, pela primeira vez nos últimos 8 anos, com o crédito privado maior do que o crédito público, o estoque de crédito privado. Porque nós justamente despedalamos os bancos públicos e expandimos o crédito privado. Então já tem dinheiro de longo prazo, tem grandes empresas brasileiras que estão tomando dinheiro a 5%, 6% ao ano, 10 anos, e pré-pagando os empréstimos que tinham com o BNDES. Nós temos que fazer a nossa parte. Quando o governo equaciona a trajetória fiscal
Quando o governo diz, olha, agora eu tenho uma moeda forte, a inflação é baixa, e eu tenho também um Estado forte fiscalmente. Nós não somos mais aqueles caras que precisavam tomar dinheiro pagando juros absurdos. Nós não somos aqueles caras que têm que aumentar imposto todo ano porque estão tomando dinheiro da população. Nós não vamos mais expulsar o investimento privado com juros elevados, impostos altos. Ao contrário, em vez do crowding out, que é a expulsão do investimento privado, toda a infraestrutura brasileira vai ser reconstruída em cima de investimentos privados. O público vai acontecer marginalmente, um ou outro, mas a massa de investimento será privada. Os juros são baixos, nós estamos desregulamentando as agências reguladoras, porque o Brasil regula mais do que tem. O Brasil, antes de ter indústria, veja como é nos Estados Unidos, por exemplo, que você primeiro tem um gigante feito a Google, não tem regulamentação nenhuma. Aí aparece Google, Uber, começa a aparecer as grandes empresas, Amazon. Aí sim eles falam, olha, está havendo um abuso, vamos regular. No Brasil, antes da indústria nascer, você já regulou. Você tem mais regulador do que regulado. Então não existe nem a indústria ainda, já tem 8 órgãos para regular a indústria. A indústria não nasce, ela não consegue. Então você acha que as agências não têm muita função? Não, elas têm uma função extraordinária. A chave é uma boa regulamentação, e boa é simples, é que reconheça a importância do investimento privado, é que reconheça quem vai botar o Brasil para crescer é o investimento privado. As empresas públicas, na verdade, ao longo desses últimos, já cumpriram a missão. Lá atrás elas fizeram a infraestrutura básica. De lá para cá, o que está acontecendo, vocês estão vendo, as empresas estão... Eu vou dar o exemplo da Eletrobras. A Eletrobras precisa investir 15 bilhões todo ano só para manter a fatia de mercado dela. A fatia de mercado dela é 33% na geração de energia e 35%, 36% na distribuição. Só para manter a posição dela, precisa investir 15 bilhões. Ela não tem capacidade financeira, ela só consegue investir 3 bilhões, um pouquinho mais de 3, quase 4. Então, ela está condenada a ser uma empresa medíocre. Em 10, 15 anos, ela vai sumir. Ou nós privatizamos. Se nós privatizarmos, ela consegue... Então, mas quando eu falava estratégia de crescimento, é exatamente nesse sentido, de nós temos a estratégia. Criar condição para investimento. A estratégia é exatamente essa. Primeiro, criar um bom ambiente de negócios, com juro baixo, inflação baixa e impostos em queda. Segundo, regulamentação adequada, as agências reguladoras, porque antes elas regulavam para não deixar o investimento privado entrar. A regulação era toda para proteger as estatais. Então nós vamos virar o sinal. O sinal agora é o seguinte, vamos acelerar as privatizações e vamos regulamentar adequadamente de uma forma simples para criar um bom ambiente de negócio para os investimentos privados que vão empurrar a infraestrutura brasileira. Agora, ministro, para nós fecharmos a nossa conversa, o cenário internacional te preocupa? Em que medida que pode interferir em todo esse processo que o senhor está falando? Que a gente vê uma perspectiva de crescimento fraco no exterior, tem riscos relacionados até aos Estados Unidos, questões pontuais, guerra comercial, é muita coisa no exterior. O Brasil tem uma dinâmica própria. Isso é muito interessante, porque quando o mundo estava crescendo 5,5%, sincronizado, 3 anos seguidos, isso foi 2007, 2008, 2005, 2006, 2007. O mundo estava crescendo, isso não acontecia desde o pós-guerra, há mais de 40, 50 anos que não acontecia, o mundo todo sincronizado, crescendo acima de 5%. Quando aquilo aconteceu e os preços das commodities explodiram, as pessoas chegavam e falavam assim, o que o senhor acha disso? É um perigo, porque como o mundo está crescendo muito rápido, os preços das commodities estão lá em cima, a situação do Brasil está muito favorável, e aí o dinheiro está entrando, muito dinheiro aqui com as commodities, e aí é meia dúzia de empresas, é a Vale do Rio Doce, é a turma lá do agronegócio e tal, e a Petrobras, e aí o câmbio cai, e aí está atingindo a indústria têxtil, está atingindo calçados, móveis, indústria moveleira, tá todo mundo, nós estamos sofrendo uma desindustrialização pela doença holandesa, o Dutch Disease, porque quando o commodity está bom, o mundo está crescendo muito, é uma praga para nós, porque o câmbio cai. Bom, agora é o contrário, a economia mundial está crescendo pouco, o câmbio vai lá em cima, realmente, quando ela cresce pouco menos, sofre um pouco o preço da commodity, mas em compensação o câmbio subindo, vem a indústria têxtil, vem a indústria moveleira, vem a indústria de calçado, melhora para todo mundo. Então as pessoas perguntam, afinal, é ruim ou bom? É ruim ou bom? Eu repito sempre a mesma coisa. O Brasil é uma economia continental.
ela tem uma dinâmica própria de crescimento. Ela foi a economia que mais cresceu no mundo enquanto ela fazia as coisas certas. Quando ela começou com excesso de estatização, ela afundou. Como afundou a União Soviética, como afundou o Chile antes da reforma liberal, como afundou agora a Venezuela. Nós estamos vendo a tragédia venezuelana. Um país que tinha uma das maiores rendas per capita da América Latina, o PIB cai 90%, as pessoas ficaram miseráveis em apenas 15 anos. Esse é o produto de uma incompetente gestão econômica e política, evidentemente. Então, você pergunta, o que vai acontecer com o Brasil se lá fora ventar um pouco contra, etc. A resposta é o seguinte, se o Brasil fizer a sua parte, nada. O Brasil pode crescer 2,5%, 3% no ano que vem, pode crescer 2, 3, 4 anos seguidos a 3, 4%, com o mundo parado. Da mesma forma que o Brasil estava parado ou caindo 3,5% quando o mundo estava crescendo. Nós somos 1% da economia mundial. Então, se a economia mundial passar de 100 para 101, porque está crescendo muito pouco, quem tem 1% pode ter 2%. Ganhar quem tem 1% pode ter 1,5%. Você pode aumentar para burro a sua participação. Então, é muito importante que o Brasil e os brasileiros entendam o seguinte, quem faz o nosso destino somos nós. O nosso programa se chamava Caminho da Prosperidade exatamente por isso. Os países como a Alemanha no pós-guerra, com Ludwig Erhard, os liberais, o Chile com os Chicago Boys, fazendo a maior reversão. O Chile hoje tem uma renda per capita quase o dobro da brasileira. O Chile era um país miserável, miserável. E não é porque é ditadura, é democracia, nada disso, é o regime econômico. Se o regime econômico for um regime de economia de mercado e o Estado focar só na área social, você faz bem a parte... É democracia e mercados, é a síntese do crescimento. Democracia e mercado. A democracia garante que os pobres, os frágeis vão ter educação, vão ter saúde, e os mercados garantem a dinâmica de crescimento. Agora, e esses problemas recentes relacionados às queimadas, a posição do Brasil, preservação do meio ambiente, isso vai ser colocado agora na Assembleia da ONU. O presidente Bolsonaro quer passar o recado, o senhor está participando do que ele pretende falar? Te preocupa essas iniciativas do exterior de contra-acordo União Europeia-Mercosul, fundos cobrando uma posição clara do Brasil em relação ao aquecimento? De novo, a mesma coisa. Quem traça o destino do Brasil são os brasileiros. Se nós fizermos a coisa certa, retomarmos nossa dinâmica de crescimento, seguimos aperfeiçoando nossas instituições democráticas, como estamos fazendo, tem uma queixa completamente infundada aí. Está reduzindo o espaço democrático do Brasil. O que é isso? Reduziu isso. Quem está com um pouquinho de menos espaço democrático é a social-democracia, porque só ela que mandava, ela tinha 100% do espaço democrático. Agora, liberais e conservadores se uniram e ganharam 55%. Então, o espaço democrático da social-democracia diminuiu mesmo. Ela tinha 100%, agora tinha uma hegemonia social-democrata. Nós éramos prisioneiros cognitivos da social-democracia. Quer dizer, você vai para o buraco, é como é a Venezuela, vai para o buraco sorrindo. Está feliz, porque é o socialismo bolivariano do século XXI. Você faz alguns discursos vazios, vai para o buraco, mas vai feliz. O Brasil estava assim. O Brasil crescia 7,5%, passou para 5%, passou para 2,5%, passou para 0%, mas todo mundo feliz. Todo mundo se autocongratulando. Os governos eram muito virtuosos, eram os melhores governos. Nós jamais tivemos governos tão bons. E o Brasil parando. Então, essa complacência com o desempenho econômico medíocre é o que a população falou. Olha, tem muito crime, tem muita violência e a economia não cresce. Vamos trocar o governo. Foi isso que aconteceu. Aí entrou uma aliança de conservadores com liberais, uma aliança de centro-direita. Aí começa a mensagem daqui de quem perdeu a eleição, em vez de entender que uma democracia saudável tem dois lados, é começar a dizer que o Brasil está queimando as florestas. Ora, o desmatamento e as queimas de florestas estão na média dos últimos 14 anos. Mas aí você fala, não, o Bolsonaro está queimando toda a floresta amazônica. Aí está reduzindo o espaço democrático brasileiro. Ele toma facada e quem está reduzindo o espaço democrático é ele. Quer dizer, aí você começa a não entender. E essa mídia leva essa notícia lá para fora. Lá fora aí começa todo mundo a dizer, pô, o Brasil está mal, vamos parar de comprar produto porque eles estão queimando a floresta. Isso não ajuda o Brasil. Agora, dito isso, eu compreendo. É um direito deles. E como é que o Brasil se posiciona para evitar problemas relacionados a isso? O Brasil tem que se posicionar, eu acho, como está fazendo, é se concentrar em fazer a coisa certa. Eu não acredito. Eu poucas vezes vi um grupo no governo tão preocupado com a Amazônia. Quer dizer, se fala muito da Amazônia internamente. Os militares, todos os militares já viveram lá, todos eles.
o general Heleno viveu anos lá, o general Mourão viveu anos lá, o presidente passou alguns anos lá. Quer dizer, como é que eles estão pensando em queimar a Amazônia? Eu não acho. Eu acho que eles estão pensando em como ocupar a Amazônia de uma forma que garanta as fronteiras, que garanta uma economia sustentável. E quando falou nesse ocupar, é que muita gente fez a leitura errada Exatamente. do que pode acontecer e isso acabou levando até iniciativas contrárias. Né? Exatamente. Então, está havendo um problema de comunicação? Tá. É possível que haja um erro de interpretação? Sim. Mas, de qualquer forma, nós temos que confiar no nosso trabalho. Se eles não nos enxergarem da forma correta, por exemplo, achando que a democracia brasileira não está bem, que nós estamos queimando a floresta e investirem menos aqui, vai ser ruim para nós, mas eu acho que vai ser pior para eles, porque nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos retomar o crescimento, nós vamos preservar a Amazônia, a nossa democracia é vibrante, forte e vigorosa. Então, quem vai perder as oportunidades são eles. Mas essa participação maior do Brasil no exterior depende de acordos, de entendimento, de receptividade. Seguramente. Inclusive a atração de investimentos para cá também, não é? Seguramente. Quanto melhor for a nossa imagem lá fora e quanto melhor nós merecermos essa imagem melhor para todo mundo. Agora, o senhor deu algum palpite no que o presidente vai falar lá? Não, você sabe, eu tenho uma equipe que trabalha muito, passando sempre ferramentas para o centro de governo. Então, a gente passa sempre pílulas do que nós estamos fazendo e que a gente acha que é importante. Agora, o presidente é um homem que tem uma personalidade forte e ele seleciona o que ele quer. Então, ele sempre surpreende falando o que ele acha que é a coisa que ele tem que falar. Então, a gente nunca sabe o que ele vai falar. Nós fornecemos alguns componentes, os outros ministérios também, mas às vezes ele pega aquilo tudo e fala uma outra coisa que ele resolveu falar. E é bom que seja assim. Ele é que teve 60 milhões de votos, não fomos nós, né? O senhor convive bem quando ele cria aquele ruído político danado que aconteceu várias vezes. O senhor convive com isso quando tem que baixar o incêndio, uma coisa? apagar o incêndio? Eu aprendi desde a campanha eleitoral o seguinte: no Brasil, toda informação, e vocês são de mídia, sabem disso, toda informação tem, vamos supor, chegou uma informação, às vezes 100% é só barulho, é fake news, não tem nada de importante ali. E às vezes 100% é realmente o que nós chamamos tecnicamente de sinal. É um sinal, tem conteúdo. Não é fake, não, é tudo, é 100% verdade. A maioria das informações tem um pedaço aí, 70% de sinal e 30% de barulho e tal. Está cheio de político com bons modos. São educados, delicados, falam coisas simpáticas e péssimas práticas, né? Tinha corrupção no Brasil, sistêmica, as coisas acontecendo nos porões e, de repente, a mídia convencional ficou ali olhando para aquele barulho e olhando o barulho. Enquanto isso, a mídia social falou, olha, nós achamos que houve excesso, corrupção demais. Não adianta falar que o presidente é que é violento. Violento é quem mata 60 mil pessoas nos últimos 20 anos por ano. Todo ano tem violência no Brasil. Então dizer que o Brasil era muito pacífico e que o Bolsonaro chegou e aí a violência aumentou é uma contrafação da verdade. É uma falsificação, é uma falsa narrativa. A verdade é que os crimes caíram entre 10% e 20%, dependendo do tipo de crime. Então que história é essa que a violência, o ódio... Não estou falando só de violência, estou falando de alguns discursos, a posição, por exemplo, em relação ao Macron, que o senhor também reforçou. Você vê. Não, com relação à mulher dele, ali eu fui exatamente, foi ótimo você falar nisso, porque era exatamente esse o ponto que estava sendo feito. Eu virei e falei assim, pessoal, vocês da mídia convencional têm que prestar atenção, porque vocês ficam olhando para esse negócio os modos das pessoas e tal, olha, ele falou que a mulher do Macron é feia, e vocês estão perdendo a essência. A essência é o seguinte, o desmatamento está abaixo da média dos últimos 14 anos. Os incêndios estão abaixo da média. Está havendo mais incêndio em Barcelona e na Califórnia do que está tendo no Brasil. O foco que vocês mostraram no mapa é na Bolívia, não é no Brasil. Então, vocês estão se perdendo, em vez de focar no relevante, em vez de focar no sinal, na informação real, vocês estão prestando atenção no barulho, focando no barulho. Por isso, quando você falou como você convive bem com o barulho, eu aprendi que é o seguinte, o presidente, a minha conversa com ele é no que interessa. O barulho, às vezes eu faço um barulho que é inconveniente. Por exemplo, CPMF. Aí ele, pô, Paulo, eu já pedi que isso não.
mas ele sabe que eu estou atento a isso. E da mesma forma, às vezes ele fala, pô, esse preço do petróleo está subindo muito aí. Não é que ele quer interferir, é que ele está preocupado com os caminhoneiros, ele está preocupado com o greve, que é a dimensão política, que um homem que tem 60 milhões de votos e é eleito presidente te dá 5 ministérios. Será que ele não tem direito de dizer, olha, não quero que fale em mexer em salário mínimo? Isso aí, politicamente, é um veneno puro. Ele tem razão. Se eu tiver que desindexar, vou desindexar os maiores salários do funcionalismo público. E se a Petrobras tiver que aumentar muito o preço, como é que faz? Ué, vai ser um problema de novo, vai ter barulho de novo, mas vamos ver qual vai ser o sinal no final. Vai ter muito barulho, né? Vai ter uma confusão danada, vamos ver o que acontece no final. Até hoje o final tem sido feliz, mas sempre tem barulho. Tá certo, eu agradeço muito, ministro Paulo Guedes, a sua disposição em conversar com a gente aqui na Jovem Pan. Muito obrigada. Olha, um abraço a todos da Jovem Pan. Eu estava devendo isso para a Denise já há bastante tempo. Ela tem sido com muito rigor, apurado as notícias, nunca entrou na turma do barulho, ela está sempre analisando, aperfeiçoando a notícia e justamente participando dessa nossa democracia vibrante, e nós vamos seguir em frente. Um abraço a todos e obrigado.